Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez, com a grande responsabilidade, como diz o copastor, de trazer uma palavra à igreja, e o coração da gente aperta e acelera. Eu subo aqui já com vontade de descer. É muita responsabilidade, né? Para trazer a palavra do Senhor. A gente se sente pequeno, se sente incapaz. E o desejo é de correr mesmo, não vou mentir para os irmãos, não. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 22, e nós vamos ler a partir do versículo 21. Amém? Jó, capítulo 22, a partir do versículo 21, diz assim: Une-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e ponhas suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás ouro como pó, e o ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, sê-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará a humilde, e livrará até ao que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza de tuas mãos. Glórias ao Senhor. Os irmãos podem se assentar. O texto que nós acabamos de ler, ele é parte de um dos três, se eu não me engano, discursos que ele faz, amigo de Jó. Ele profere essas palavras exortando Jó ao arrependimento. E embora ele estivesse enganado, né, quanto à situação de Jó, estivesse enganado em repreender a Jó, no entanto, ele usou as palavras corretas para nos trazer a importância de nós nos sujeitarmos ao Senhor. O quanto é importante para nós, principalmente nos dias de hoje, nós estarmos sujeitos ao Senhor, à sua vontade, àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Muitos de nós já vivemos experiências de seguir nossos próprios pensamentos. Eu creio que, assim como eu, muitos aqui não nasceram em lar evangélico, então tem essa experiência de passar pelo mundo fazendo aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe dava vontade. E aí nós percebemos em um dado momento, pela misericórdia do Senhor, o quão difícil é, o quão terrível é para nós vivermos sem esperança. Porque o mundo lá fora não te dá esperança de absolutamente nada. E a gente só percebe isso quando o Espírito Santo de Deus toca em nossas vidas e nos mostra o quanto nós estamos errados em seguir os nossos próprios desejos, o quanto nós estamos enganados em acreditar que nós temos essa capacidade de direcionar a nossa própria vida. Nós precisamos daquele que nos criou, daquele que, pela sua misericórdia, entregou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, quando nós estávamos totalmente longe e sem interesse algum nele. E ele fez isso por nós. Porque o que o Senhor tem para nós é muito maior e muito melhor do que aquilo que o mundo tem a oferecer. Graças a Deus pela sua misericórdia em nossas vidas. Estar na presença de Deus hoje exige que nós caminhemos lado a lado com o Senhor. Exige que nós renunciemos às nossas próprias vontades.
que nós renunciemos os nossos desejos. Porque ao longo do caminho nós vamos perceber que tudo o que a gente deseja de nós mesmos, tudo isso é para o nosso mal e não para o nosso bem. Somente o Deus Todo-Poderoso, que conhece o passado, o presente e o porvir, somente Ele sabe o que vai nos fazer bem ao longo da nossa caminhada. Às vezes hoje nós estamos correndo atrás de algo que amanhã pode servir de pedra de tropeço para as nossas vidas. É por isso que nós precisamos estar sempre na presença do Senhor. Certa vez eu li em um livro um relato muito interessante de uma pessoa que estava em um prédio à beira do mar. E aí ela disse que olhava para o mar e ela via até onde ia a areia e quando ficava mais profundo, quando o mar se aprofundava. E ela ficou observando o quanto algumas pessoas estavam brincando ali tão perto daquele abismo. E muitos sequer estavam apercebidos disso. E se por um passo eles caíssem naquele abismo, provavelmente seria muito difícil para muitos saírem dele. É por isso que nós precisamos estar na presença do Senhor, porque Ele conhece onde está o abismo à nossa frente. A palavra do Senhor alumia o nosso caminho e ela nos mostra onde e quando nós devemos voltar atrás, quando nós devemos retroceder, porque o abismo, o mal, ele está logo adiante, embora muitas vezes a gente esteja totalmente inocente com relação a isso. É por isso que nós precisamos estar nos pés do Senhor, porque o Senhor é quem tem que direcionar as nossas vidas. Ele é quem sabe o que nós devemos fazer e o caminho que nós devemos seguir. Hoje eu estava vendo um vídeo de uma moça que dizia algo estranho. Ela dizia o seguinte, que às vezes é preciso a gente estar em cima do muro, porque de cima do muro a gente pode observar perfeitamente o que acontece nos dois lados. E essa é uma visão totalmente incoerente com aquilo que Deus nos ensina. Ele diz que nós devemos tomar uma posição, porque quando nós estamos em cima do muro, nós estamos afastados do Senhor. E quando nós estamos em cima do muro, nós estamos prestes a cair no lado oposto, no lado que não pertence ao Senhor, no lado daquele que veio para matar, roubar e destruir. O muro é perigoso para nós. Nós precisamos tomar uma posição todos os dias e em todos os momentos, nos sujeitando ao Senhor, à sua vontade, àquilo que Ele tem para as nossas vidas. A palavra de Deus diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. E muitas vezes o desejo de ficar em cima do muro é justamente porque algo no mundo ainda nos atrai. Ainda atrai aquele que quer permanecer ali, aquele que não quer tomar uma decisão. Essa guerra, ela é terrível, porque o Senhor, Ele nos traz promessas. Ele diz que você e eu devemos viver pela fé. E o mundo, ele já te mostra de cara o que ele tem a oferecer. E o que o mundo tem a oferecer, geralmente é algo que nos atrai. Ele vai nos atrair. Se nós pararmos para pensar, bens materiais, viagens, festas com os amigos, tudo isso não é ruim, tudo isso nos agrada, tudo isso nós queremos. É por isso que hoje nós vemos que muitas pessoas têm deixado a caminhada, estão caminhando por outro caminho, estão olhando para aquilo, para os prazeres que o mundo tem a oferecer de imediato. Mas o prazer imediato, ele é perigoso, ele nos tira da presença do Senhor. E Ele nos faz, por muitas vezes, retroceder o caminho. O mundo só deixa de ser atraente para aquele que vive uma vida de sujeição ao Senhor. Quando o Senhor me chamou para a sua casa, para a sua presença, muitas pessoas, elas continuaram me convidando para festas, continuaram me convidando para estar junto com elas. E aquilo foi assim tão interessante, eu vivi uma experiência tão interessante que não me atraía mais em absolutamente nada. Eu enxergava aquilo como nada, não tinha futuro, não tinha sentido. Era algo que o Senhor tirou do meu coração. Somente Deus é capaz disso, somente o Senhor é capaz de tirar o desejo pelas coisas do mundo dos nossos corações.
É por isso que nós precisamos caminhar com Ele. Porque ao menor passo que nós dermos, retrocedendo, o inimigo avançará o terreno. E quanto mais longe nós estivermos do Senhor, mais atraente será aquilo que Satanás tem a oferecer. Mais atraente será o que o mundo tem a oferecer. No mundo tudo é muito fácil. Tudo é muito reluzente. Mas tudo aquilo se acaba tão logo. Aquilo se acaba muito depressa, não tem valor algum. Não é eterno, não tem sentido. O que não é eterno não tem sentido para as nossas vidas. Nós precisamos ir em busca das promessas do Senhor. Estarmos firmes, nos sujeitando à vontade de Deus para que nós venhamos a alcançar as promessas do Senhor. Muitas vezes nós não vemos elas agora. Nós não podemos apalpá-las, mas elas são reais. O Espírito Santo confirma isso nos nossos corações. Elas são reais. E elas valem muito mais do que o mundo tem a oferecer. São coisas que a gente não pode imaginar. É por isso que a gente precisa estar todos os dias se preparando nessa jornada que nos conduz à salvação, que nos conduz a estarmos com o Senhor pela eternidade, que nos conduz à presença de Deus. Porque aqui nada faz sentido, nada tem valor. Para que a gente esteja com o Senhor, nós precisamos renunciar às nossas vontades, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Seguir a Jesus pode não ser fácil. Pode ser algo que, a princípio, a gente vai sentir uma grande dificuldade, ou no meio do caminho, ou já quase terminando. Todos nós vamos passar por isso. Nós somos seres humanos. Então, tudo isso pode acontecer com todos nós. É por isso que nós vemos muitas pessoas se afastarem. Mas a misericórdia de Deus, ela nos alcança. Não há como nós andarmos tão longe do Senhor que Ele não possa nos trazer de volta. Porém, há um grande perigo de a gente gostar desse afastamento e a gente se envolver cada vez mais com aquilo que não agrada a Deus. E quanto mais a gente se envolve, tanto mais perigoso fica, tanto mais difícil é a nossa volta. É por isso que servir a Deus tem que ser todos os dias. A gente tem que estar se sujeitando ao Senhor todos os dias. A gente tem que perseverar todos os dias. Porque o mundo bate às portas, às nossas portas, todos os dias. Mas, se nós estivermos firmes no Senhor, nada disso terá valor para as nossas vidas. É interessante que a gente vê e ouve muita gente falar sobre os sinais dos fins dos tempos. Não precisa ser evangélico, não precisa pertencer a nenhuma denominação, não precisa conhecer a Deus para se ter essa visão. A gente ouve lá fora as pessoas falarem sobre isso. Agora, a posição diante disso é o que vai fazer a diferença, não é a gente saber. É como a gente vai agir a partir dali. É por isso que a gente precisa perseverar. Por isso que o Senhor falou tanto na perseverança. Porque começar o caminho bem e deixar de lado durante a caminhada seria como se a gente não tivesse feito esse caminho. É por isso que o fim, ele é mais precioso que o começo. É por isso que a gente, enquanto igreja, a gente precisa estar unida. Porque quando nós nos unimos, nós mostramos ao mundo o quão importante é servir a esse Deus, o quanto esse Deus é poderoso. Se nós começarmos a dispersar pelo caminho, as pessoas olharão e dirão e se rirão. Onde está a segurança desse povo? Em que eles se baseavam para se reunir todos os dias? Se há um pequeno vento, por conta de um pequeno vento, eles já se espalham. Nós que temos esse conhecimento, mais do que nunca, é responsabilidade nossa nós permanecermos firmes e nós lutarmos para que aqueles que estão se dispersando, eles se voltem para Deus novamente. Somente o Senhor é capaz de fazer isso através das nossas vidas. Somente Deus. Se a gente se afastar por um minuto, nós poderemos até falar da palavra de Deus, mas ela não surtirá nenhum efeito, porque nós não estaremos vivendo ela. Para que a palavra de Deus tenha efeito, para que ao falarmos dela, as pessoas olhem e ouçam
e elas entendam o que está acontecendo. Nós precisamos viver ela. Caso contrário, será como se nós estivéssemos contando uma história qualquer, como tantas outras que existem aí pelo mundo. A gente teve um congresso aqui, cujo título era Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. É necessário nós estarmos preparados. É necessário uma preparação. Não é de qualquer jeito. Não é por qualquer motivo que a gente vá encontrar com Deus. Não é porque no último momento a gente não digo se arrepender de coração, porque a palavra de Deus diz que no último minuto Ele alcança a gente. Mas depois que nós virmos o Senhor subir com a sua igreja, nós não teremos mais como subir junto. Não teremos mais como nós voltarmos atrás ali no último momento, depois de ver. Porque nós precisamos viver pela fé. O mundo é que precisa ver para crer. Nós cremos para podermos ver. É por isso que perseverança é a palavra. Nos preparar é a palavra. Não basta apenas a gente dizer que é crente, que é um seguidor de Deus, que é servo de Deus. Se por acaso eu dissesse aqui nesta noite, irmãos, eu sou uma médica e eu abri o meu consultório e eu já estarei atendendo a partir da semana que vem, quantos de vocês iriam marcar uma consulta comigo na segunda-feira? Porque os irmãos não viram uma preparação na minha vida, os irmãos não viram um preparo meu em estudar, um empenho meu em buscar, em fazer. Exige-se um tempo para se tornar um médico. Ninguém pode dizer, eu sou um médico e é um médico. Ele vai ter que estudar, ele vai ter que passar por uma prova, depois ele vai ter que estudar mais uns 6 a 8 anos para poder se especializar em alguma área para que ele possa atuar. Exige-se um tempo. Nós também, como filhos de Deus, como servos de Deus, nós também precisamos nos preparar para que quando as pessoas olhem para nós, elas enxerguem, ali é um servo de Deus. Ali tem um servo de Deus, ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. Exige-se um tempo, irmãos. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos todos os dias, esteja convencendo os nossos corações todos os dias, nos dando a força necessária para que a gente renuncie aquilo que nós tivermos que renunciar, para que a palavra dele penetre em nossos corações e assim a gente possa viver o que pregamos. Para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Salvador. E nós, como servos dele, nós sabemos para onde nós estamos indo. E nós possamos chamar as pessoas lá fora. Vem conosco, porque há algo melhor. Há algo muito mais interessante do que o mundo tem te posto aos teus olhos, tem te oferecido. Há uma eternidade ao lado de um Deus todo-poderoso que te ama. É essa a mensagem que nós precisamos viver todos os dias, para que o mundo creia que Deus enviou Jesus para nos salvar. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.